Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uns minutinhos de fé. Então fica ligadinho e vem comigo! Então, gente, hoje nós estamos aqui para mais uns minutinhos de fé. E eu quero ler um versículo bem rapidinho com você. Você vai me acompanhar aí em Atos 4, no versículo 36. É a história de um homem que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como se tivesse um campo vendendo, trouxe e o depositou aos pés dos apóstolos. Bem, eu quero contar para vocês hoje a história desse José aqui. Esse José aqui teve um grande efeito no início da igreja. Lembra que eu falei para vocês que Deus sempre gosta de mudar o nosso nome? Que Deus sempre gosta de transformar o nosso nome e que o nosso nome tem a ver com a nossa personalidade. Então, esse José aqui recebeu o sobrenome de Barnabé, que significa filho da exortação ou filho da consolação. Esse José aqui, que era tido como um Zé Ninguém, digamos assim, uma pessoa que era rica, que tinha muitas posses, que tinha muitas terras, foi e se converteu, conheceu Jesus Cristo e reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele. Foi lá, vendeu as terras dele e foi ter com os discípulos. Mas por que esse José quis fazer isso, né? O que causou o efeito? Qual é esse efeito? O efeito Barnabé. O que Barnabé foi? Quem foi Barnabé? Gente, Barnabé, ele ficou com os discípulos, gente, e ele aprendeu muito. Ele aprendeu a ser igual a Jesus. Ele entendeu qual era o segredo do cristianismo. Que o segredo do cristão é ser igual a Cristo. É ser semelhante a Cristo, né? Então ele se tornou também um discípulo e um apóstolo de Cristo. E aí o tempo foi passando e Barnabé continuou cuidando e ajudando os discípulos daquela época. A igreja iniciou a ser perseguida e surgiu um homem que perseguia muito a igreja. E o nome dele era Saulo. Quando esse homem vinha, gente, ele mandava, sabe, ele prendia os cristãos, levava os cristãos para a cadeia, torturava. E ele consentia na morte de muitos cristãos, inclusive na morte de Estevão, ele estava presente. Então esse homem ele era muito temido pelo povo. O nome dele, não esqueça, era Saulo. Até que um dia, esse Saulo, andando pela estrada de Damasco, teve uma visão. E aí, o que foi que aconteceu com ele? Ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ouvindo aquela voz, ele entendeu, porque a luz era muito grande e ele não conseguia ver, ele entendeu que era uma voz celestial. Então ele disse: Senhor, quem tu és? Por que tu está dizendo que eu estou te perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali, naquela visão, ele entendeu que Jesus, que ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. E ele se converteu e foi levado para a cidade de Damasco, onde lá ele ficou cego durante 3 dias. E bem, depois veio, Deus anunciou a outra pessoa que foi lá, orou por ele, e as escamas caíram dos olhos dele e ele voltou a enxergar e se converteu a Cristo. Só que aí, lembrando, gente, que o Saulo era uma pessoa terrível, perseguia os cristãos. Gente, ele perseguia os cristãos não por ruindade,
porque ele era zeloso da fé que ele tinha. Saulo, ele era fariseu, ele era religioso, ele achava que ele perseguia esse povo que cria nesse Jesus, que não estava seguindo a lei de Moisés. Então, não esqueça que os judeus até hoje creem na Torá, na lei de Moisés. E aí esse Paulo tão perigoso, de repente, tem um encontro com Jesus. Você acha que o Saulo, quando chegasse lá onde tivesse os cristãos reunidos, os apóstolos, os discípulos, o povo ia querer ser amigo dele? Claro que não, né, gente? Era difícil acreditar que o Saulo tinha se convertido. E aí ficou aquela loucura, sabe? Virou aquela bagunça, porque aonde ele chegava, e ele começou a pregar, a falar de Jesus, que tinha tido um encontro, que tinha tido uma visão, e que agora ele entendia que Jesus era o Cristo, o Salvador. Mas as pessoas não acreditavam nele. As pessoas achavam que ele estava querendo se misturar com os cristãos para depois prender eles e matar eles, né? Só que existia um homem chamado Barnabé, esse que é o José da nossa história, que acreditou em Paulo, em Saulo. Sabe por quê, gente? Porque os cristãos, eles não acharam, tá bom, Saulo, tu se converteu? Então aí eles aceitavam ele, mas aonde o Saulo estava, a confusão estava também, porque ele era muito eloquente, ele falava muito bem, ele discutia as leis. Só que as pessoas, onde ele estava, geravam confusão. Então os cristãos pegaram e disseram assim: Saulo, tu dá muito trabalho, a gente vai te mandar lá para tua cidade, em Tarso, porque o Saulo era de Tarso. A gente vai te mandar lá para tua cidade, porque lá o povo, todo mundo já está acostumado contigo, e aí tu fica lá pregando o evangelho lá, tá? Tchau, tchau, Saulo. Por que botaram o Saulo para ir para Tarso? Sabe por quê, gente? Porque existem cristãos que muitas vezes não têm um modo bom de falar. Cristãos que aonde chega, ao invés de transmitir a palavra de Deus, acaba gerando confusão. E aí você acaba por pensar: eu lá quero cuidar dessa pessoa, se converteu, mas só dá trabalho. Se converteu, mas ainda não está no caminho certo. E a gente acaba julgando a pessoa. Mas aí, o nosso querido Barnabé, que era o filho da consolação, sabia que Deus tinha algo na vida de Saulo. E aí o que foi que aconteceu no decorrer da história é que Barnabé foi atrás de Saulo, pegou Saulo, cuidou dele 2 anos. Ele passou 2 anos estudando as escrituras com Saulo. E sabe o que foi que aconteceu? O nome de Saulo foi mudado e Saulo passou a se chamar Paulo. E sabe o que foi que o efeito Barnabé fez? Paulo se transformou no apóstolo dos gentios. Paulo se transformou no maior apóstolo dos nossos tempos. Ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Quase todo. Então, gente, o que o efeito Barnabé causa? O efeito Barnabé significa que, às vezes, tem uma pessoa difícil do nosso lado. Uma pessoa que você não dá nada por ela, que aonde ela vai, ela só causa confusão. Mas você não quer cuidar dela, nem eu. Porque aí eu penso assim: poxa vida, já me dediquei tanto àquela pessoa, mas ela só causa problema, ela só dá trabalho. Ah, não vou mais querer cuidar dessa pessoa não, deixa ela pra lá. Ela já aceitou Jesus, tá tudo bem, ela não precisa aprender mais. A gente acaba jogando fora um Paulo da vida. E aí a gente tem que lembrar, Jesus nos lembra, através do exemplo de Barnabé, que a gente tem que ir atrás do nosso Saulo. Porque quem sabe ele poderá também se transformar em um Paulo. Nunca jogue fora ninguém.
lute até o último minuto. Lute. Enquanto você estiver aqui, lute por aquele que você encontrou e ganhou para Jesus. Ensine a palavra. Viva a palavra. Creia na palavra, porque ela pode sim transformar vidas. Essa é a minha mensagem hoje para mim, primeiramente, para você. E é isso aí. Eu quero aqui também, gente, agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. A todos os novos amigos. Um beijo, tá? A Fran Adorno. Um beijo para a Sandrinha da Espanha. Um beijo para a Vilane. Ai, gente, agora eu esqueci o nome de outra aqui também, mas eu vou lembrar. Gente, olha, são tantas pessoas que estão se inscrevendo no canal e eu quero agradecer a vocês, meninas. Sejam muito bem-vindas, tá? Que Deus abençoe a todas. E você ainda que não se inscreveu aqui, se inscreva também, porque toda semana a gente tem aqui uma palavra abençoada para mim e para você, tá? Dá um joinha para mim, se inscreve e vai lá no blog conferir também. E até a próxima. Tchau!